Paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento. Para quem me acompanha direto do YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, sejam bem-vindos à página Fulgor do Evangelho. Meu nome é Ed King Blessing, ou mesmo Ed Imperator Blessing, ou simplesmente Edilson Anombi, que é meu nome do Facebook. Hoje estou aqui mais uma vez para partilhar a palavra de Deus convosco. É sempre o maior prazer partilhar a palavra de Deus com todos vocês. O tema do dia de hoje é a liberdade conquistada por Cristo. Todos nós sabemos que Jesus morreu por nós, todos nós sabemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas nem todos conhecem de fato a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Por quê? Porque Cristo, quando Ele conquista a liberdade para nós, é com a intenção, é com o intuito de vivermos livres não somente de doenças, não somente de maldições hereditárias, não somente de problemas, não somente de vícios, mas também viver livre de toda opressão religiosa, porque também religião pode impedir com que você não desfrute da liberdade conquistada por Cristo. E para iniciar, vamos abrir o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis-vos a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão trata-se de algo que te impede de se apropriar daquela liberdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se apóstolo Paulo diz, estai pois firmes, permaneçam firmes, significa que há uma resistência que impede com que os cristãos vivam a liberdade que Cristo conquistou para elas. A maior prisão que faz com que muitos cristãos não desfrutem da liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário é a religião. Nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, temos que fazer coisas com entendimento, temos que fazer tudo que apraz a Deus, tudo que está alinhado com a palavra de Deus. Se essa tal coisa choca com a palavra de Deus ou vai contra a palavra de Deus, descarte. Porque nós fomos feitos, todo ser humano foi feito para viver a liberdade, para gozar da liberdade em Cristo. Existe uma guerra constante na mente e a nossa maneira de se defender é com a palavra. O que significa que o primeiro requisito para que nós possamos confrontar qualquer coisa, o ataque do inimigo que em algum momento irá privar a nossa liberdade conquistada por Cristo, é a palavra de Deus. Todo aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, o diabo não tem capacidade de manipular. Quanto maior for o conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, por meio da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito de Deus, o diabo perde o domínio nessa pessoa. A salvação, quero deixar bem claro isto. Um cristão nunca vai deixar de ser cristão. Um cristão, quando aceita Jesus, já não tem como ir para o inferno. Mas o que ele pode perder é a liberdade. Se o diabo não consegue frustrar com que um indivíduo aceita Cristo Jesus, então ele vai lutar para que ele não desfrute da liberdade que há em Cristo. O diabo é especialista em criar armadilhas, até para cristãos. O diabo é especialista em criar uma falsa liberdade. O diabo age de uma forma astuta, transfigurando-se em um anjo de luz. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Ele faz isso para atacar a mente das pessoas na igreja. Na igreja, as pessoas que
cedem a esse tipo de manipulação são os de mente religiosa. Pessoas que têm mentalidade religiosa têm mais facilidade de dar lugar ao diabo. Então, quando o diabo entra na vida dessa pessoa, começa a privar essa pessoa por meio de doutrinas que não fazem sentido, por meio de doutrinas que até estão na Bíblia, mas só que não fazem parte do Novo Testamento. Foi abolida. Sendo que a Bíblia diz o fim da lei é Cristo. A lei vai te privar de viver aquilo que Cristo quer que você viva. A lei é boa, não estou a dizer que a lei não é boa. A lei é justa. A lei é boa, mas não nos excita a ser bondosos. A lei é justa, mas ela não nos justifica. Qualquer erro que formos a cometer, ela nos pune. Por isso que a Bíblia diz que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Onde há maldição, há escravidão. Onde há escravidão, não há liberdade. Até que em Cristo existe uma escravidão, sim. Mas só que a escravidão em Cristo não consiste em você ficar angustiado. Não consiste em você é uma lista de deveres, o que você não deve fazer. Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Não, não é isso. A escravidão que se refere em Cristo trata-se de se tornar dependente de Deus. Não se trata de você não ter mais as suas vontades. Porque, por natureza, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se assumirmos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, estaremos a assumir que o nosso querer, o nosso fazer, a princípio, é segundo a vontade de Deus. O que acontece é que o diabo corrompeu o coração do ser humano. Não é porque o ser humano, por natureza, deseje coisas más. Foi o diabo que corrompeu o coração do homem. Mas quando Jesus Cristo entra no circuito, entra em ação nas nossas vidas, purifica os nossos corações de modo a fazermos aquilo que realmente queremos, que é fazer a vontade de Deus. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a Bíblia diz verdadeiramente sereis livres, quer dizer que existe também uma falsa liberdade. Agora, quando Jesus entra no circuito, nós seremos verdadeiramente livres. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade é Jesus. Porque o próprio Jesus afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus é a verdade. O que nos remete a uma coisa: para se ter a liberdade em Cristo, para usufruirmos, para desfrutarmos da liberdade em Cristo, nós precisamos de conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus não se trata daquele ritual que nós fazemos quando é para a pessoa aceitar a Jesus, crer do coração, confessar na boca. Aqui estamos a falar já de estudo. Quem é Jesus? Como é a pessoa de Jesus? Podemos chegar à conclusão, resumidamente, que a liberdade está conectada com o conhecimento de Cristo. O diabo se transfigura em anjo de luz. Usa os pregadores simples. Não conhece as suas posições para pregar um evangelho que parece, ao ver humano, que parece ser bom, mas não é bom. Quando uma igreja começa a se privar de cultivar mais conhecimento de Cristo, é o dia em que o diabo vai começar a agir
na vida dessas pessoas. Porque o Cristo deixou de ser centro dessa igreja. Então, se Cristo deixou de ser o centro dessa igreja, então essa igreja corre riscos altamente perigosos de cair numa prisão e de serem privados da liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Meu nome é King Blessing. Aguarde nos próximos vídeos que sairão em breve. Fiquem na paz de Deus. Shalom.